Muito bom dia, queridos! Graça e paz de Cristo para a sua vida. Nós estamos aqui no prédio da Igreja da Família e vamos juntos agora iniciar um poderoso Tadel, culto de treinamento. Tadel é treinamento avançado de líderes. Eu quero convidar você agora, onde você estiver, na sua casa, dentro do seu quarto, na sua sala, a reunir toda a família para juntos celebrarmos a Cristo, juntos adorarmos ao Senhor e também juntos possamos ser ministrados, aprender mais da palavra do Senhor. Então quero te convidar nesse exato momento a orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, chamar a presença do Pai em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos esse Tadel, Pai querido, no primeiro dia da semana, o culto da primícia, nesta manhã de domingo, um domingo abençoado, e nós queremos, Pai querido, te glorificar, te exaltar. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Pai querido, cada telespectador, cada pessoa, Senhor Jesus, que neste momento cultua a Ti conosco. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar tudo que for feito, os louvores, a adoração, a celebração, a palavra. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, Senhor, venha a nós o Teu reino, venha a nós a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos, no maravilhoso, no poderoso nome de Jesus. Amém, 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 querido. Sejam todos bem-vindos a mais um Tadel poderoso da Igreja da Família, em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Convido você a celebrar nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Amém? Vamos celebrar a Jesus. Convido você a se levantar aí no seu lugar, onde você estiver, aí no seu quarto. Chama a família, chama quem estiver na cozinha e vem tomar esse café abençoado, junto com o Espírito Santo de Deus nessa manhã maravilhosa. Aleluia! E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó.
na presença do Senhor. Aleluia. Convido você nesse espírito de adoração, de celebração, a adorar conosco, pois o Senhor se faz presente em nosso meio. Aí no seu quarto, no seu cantinho, na sua sala, onde você estiver, Ele está aí com você. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Usa-me para mudar, Senhor, a vida dos meus entes queridos. Faz o teu querer e a tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão. Enche, Senhor, as nossas vidas cada dia mais. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Declare, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilhoso, querido, eu e você podermos adorar a Jesus. Poderoso, poderoso demais, querido. Que privilégio Deus concede a mim, concede a você. Eu e você, querido, dentro das nossas fragilidades, dentro das nossas limitações, nós sabermos que existe um Jesus maravilhoso, que me ama, que te ama, um Jesus que está sempre disposto a estender a mão para nos ajudar, seja qual for a situação. Um Deus lindo, um Deus poderoso, e nós aqui queremos declarar milagres de Deus acontecendo na tua casa. Nós queremos aqui declarar que nesta semana, hoje, domingo, começa algo poderoso na tua casa, começa algo poderoso na tua família. Te prepara, porque essa semana, querido, será a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Glória a Jesus. Obrigado, IDF Music, glória a Deus. Deus abençoe esse ministério lindo, esse ministério poderoso, que tem abençoado vidas, em nome de Jesus. Querido, nós estamos no nosso Tadel. Seja bem-vindo ao culto de treinamento avançado de líderes aqui da Igreja da Família. Nós queremos dar as boas-vindas e queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, querido, obrigado, Lucas. Queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua companhia. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o seu pastor querido, pastor Wendel Pedrosa, esposo da mulher mais linda do mundo, que é a pastora Agatha Cris. E também eu sou o pai das filhas mais lindas do mundo, Letícia e Sofia. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, querido, sejam muito bem-vindos. Eu quero aqui, desde já, neste momento, pedir para que você e toda a sua casa, querido, através do YouTube, nós estamos pelo YouTube, que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho, para que você seja notificado com todos os vídeos, todos os materiais que nós iremos colocar, material que vão te abençoar muito, materiais que vão elevar a tua fé, que vai levantar a tua fé, que vão te enriquecer muito, em nome de Jesus, tá bom, querido? Então, você possa também compartilhar com seus amigos, amém? Em nome de Jesus, nós vamos sempre aqui colocar vídeos novos, sempre nós vamos colocar mensagens poderosas para abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Querido, um aviso muito importante, que nós estamos às quartas e quintas-feiras no nosso culto nos lares, exatamente isso. Nós, da Igreja da Família, nós adoramos ao Senhor, nós servimos a Jesus nas casas. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, a igreja primitiva, ela servia a Deus tanto no templo quanto nas casas. E é tempo, querido, de nós valorizarmos demais esse período que Deus está nos proporcionando, esse período de quarentena, para servirmos a Deus com a nossa família em casa. Então, querido, você da Igreja da Família, eu quero te motivar, encorajar para continuar buscando a Deus, fazendo a sua célula familiar acontecer
dentro da sua casa. É tempo do papai chamar os filhos, é tempo do marido chamar a esposa, reunir toda a família e buscar a Deus ali 50 minutos, 1 hora. Um lê a Bíblia, o outro ora, o outro canta um louvor, o outro dá a palavra de oferta, e assim, o outro faz a dinâmica, e assim a gente vai dando continuidade à obra de Deus, ok? Então está aqui no rodapé do seu vídeo, ok? Essa informação muito poderosa, algo que nós não abrimos mão, que é buscar a Deus nas células, nas casas, né? Células nos lares, um tempo poderoso, e nós sempre dizemos, né, que cada casa é uma igreja, e cada membro desta casa, um discípulo, um ministro poderoso, cheio da unção de Deus, para ministrar a bênção de Deus, a unção de Deus na sua residência, na sua casa, tá bom? Em nome de Jesus, glórias ao nome do Senhor. Eu quero também aqui aproveitar o momento de mandar um beijo, um abraço para todos os líderes de célula da Igreja da Família, os guerreiros da Igreja da Família. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial, né? Um abraço assim fraternal, um abraço pastoral, um abraço amigável, um abraço paternal a todos os meus filhos, líderes de célula da Igreja da Família. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Querido, vamos lá, cadê o grupo de louvor? Sobe aqui de novo. Nós vamos agora celebrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Lembrando sempre que esse momento não é o momento da pausa no culto, é o momento da honra a quem nós amamos. Quem você ama? Quem eu amo? Jesus. Eu amo a Deus, você ama a Deus. E nós não temos dificuldade nenhuma, nós não temos nenhuma dificuldade de honrar aquele que nós amamos. Sabe por quê, querido? Nós honramos e amamos aquele que me amou, que te amou primeiro. Tá bom, querido? Então, em nome de Jesus, semana passada eu trouxe uma palavra sobre prosperando na crise. E, gente, essa semana que passou, muitas pessoas viveram, tomaram posse, se apropriaram da palavra que foi ministrada. E, querido, pessoas prosperando na crise, exatamente isso, como Deus prosperou Isaac na crise. Interessante, querido, que Deus não esperou a crise acabar para prosperar Isaac. Deus falou para Isaac e disse assim: Isaac, eu vou te prosperar é na crise, Isaac. Eu vou te prosperar é quando tudo ao redor, as finanças, a economia está balanceada, está desequilibrada. Eu vou te prosperar é na crise. Querido, quantas pessoas mandaram um WhatsApp para a gente, quantas pessoas nos ligaram dizendo: pastor, eu tomei posse e eu estou vivendo essa palavra, pastor, eu estou vivendo essa prosperidade, pastor, na minha vida, na minha família. Pastor, quanto mais eu semeio, mais Deus faz com que eu colha. Quanto mais eu estou semeando, mais eu estou recebendo. Quanto mais eu semeio, mais colheita está acontecendo na minha vida, pastor. E eu quero declarar que você vai viver isso. Você vai viver isso em nome de Jesus, tá bom? Agora eu quero convidar você a semear com alegria, a semear com coração generoso. Paulo vai dizer, querido, aquele que semeia não tem que apenas semear por semear, não. Tem que semear com alegria. Amém, querido? É hora da honra a Deus. É hora, querido, que nós honramos o Deus que nos ama, o Deus que tem, sabe, querido, nos abençoado. Esse é o momento de alegria, é o momento de honra. Amém? Em nome de Jesus. Então, adore ao Senhor com o seu dízimo, adore ao Senhor com a sua oferta. Você que é mantenedor, um momento muito especial, você que pode transferir agora, né, pelo seu celular, pelo seu aplicativo, está embaixo aqui no rodapé o número da conta da igreja, amém, da agência, e você assim pode semear o Senhor com muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. Não saia daí, fique com a gente até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus, toda sorte de bênção a você essa manhã em nome de Jesus. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Minha entrada e minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei.
fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa, yeah. Prosperarei, transbordarei. Vem comigo! À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que bênção, queridos! Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada ofertante, cada dizimista, cada primicista, Senhor, cada mantenedor da tua casa. Pai, esse Senhor que crê que tu és o maior provedor que existe, o maior abençoador que existe. Pai, no nome de Jesus, que cada um, Senhor, venha viver uma poderosa prosperidade. O Deus que prospera, o Deus que abençoa, o Deus que não deixa faltar nada na casa dos teus filhos. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, querido, que bênção, glória a Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Tem uma palavra do Senhor para o seu coração. Tadel é treinamento, é instrução do Senhor. E Deus, Ele tem algo poderoso para ministrar ao meu e ao teu coração nesta manhã. Lembrando, querido, que essa mensagem, ela tinha duas partes, né? Parte 1 e parte 2, mas aconteceu um probleminha aí com a gravação, porém, nesta manhã, nós vamos ministrar a mensagem inteira, ok? Não vai ter parte 1 e depois parte 2, vai ser a mensagem, sabe, inteira. Então, se prepare aí, porque vem palavra de Deus para o teu coração, vem instrução de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Você que nos acompanha, você que está sempre ligado aí nas mensagens, né, nas ministrações, então tenho certeza que Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Quero aqui aproveitar um momento também, mandar um abraço muito especial para o meu amigo Rapel Boy, amigo das antigas, né, tá com a gente, nos acompanha desde o início, né, que a Igreja da Família, mais ou menos há 4 anos e meio, há 5 anos atrás, né, o nosso querido amigo Rapel. E Rapel, um beijo no teu coração, querido, Deus te abençoe. É muito bom ter o Rapel perto da gente, um homem de Deus. Querido, palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, está aqui no livro de Êxodo, capítulo 18, no verso de número 19. Em nome de Jesus, livro de Êxodo, capítulo 18, verso 19, em nome de Jesus. Cadê a projeção? Vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 18, verso 19, da palavra de Deus. Amém? Você está feliz aí na sua casa? Você está feliz aí com a sua família? Amém, queridos? Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 18, verso 19. Palavra do Senhor nessa manhã para o meu e para o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor, nessa versão NVT, né? Diz assim: agora ouça-me e escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, verso 21, no entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno.
nomeie os líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Somente aqui, querido, até o verso de número 21. Essa versão que nós lemos essa manhã foi uma versão NVT, nova versão transformadora. Mas eu quero atentar a sua atenção para a versão NVI, que diz assim: agora ouça-me. A gente não tem aqui a NVI, tem a NVT, mas eu vou ler para você nessa manhã. Agora ouça-me e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Verso de número 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes. Número 2, tementes a Deus. Número 3, dignos de confiança. Dignos de confiança. Eu quero atentar a sua atenção para esta palavra. Homens dignos de confiança. Em outras palavras, querido, essa palavra homens dignos de confiança quer dizer homens leais. Exatamente isso, homens leais. Aqui, querido, esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito ministrado, um texto muito estudado até. Nós estamos aqui diante de uma passagem em que Moisés está diante de mais ou menos 3 milhões de pessoas para levar essas pessoas à cidade prometida, a terra prometida, a terra de Canaã. E Moisés está todo embaralhado, Moisés está estressado, Moisés está diante do povo e não está conseguindo liderar com eficácia, com excelência. E aí Deus usa Jetro para falar com Moisés, para instruir Moisés, para aconselhar Moisés. No entanto que Jetro chega com Moisés, o sogro de Moisés, Jetro, chega com ele e diz assim: ei Moisés, me ouça, e eu te darei um conselho, Moisés. Olha só, querido, e que Deus esteja com você. E ele começa a dizer: Moisés, faz assim, faz assado. Agora há um detalhe importante no verso número 21. Moisés, tu irás precisar de montar uma equipe. Moisés, tu vai precisar montar uma equipe. E não vai ser qualquer equipe, Moisés. Porque o objetivo, a missão, Moisés, é uma missão importante. De levar essas pessoas, de levar essas famílias à terra prometida. De levar essas famílias à terra que mana leite e mel, Moisés. Moisés, tem critérios, não é qualquer equipe, Moisés, não é qualquer pessoa, Moisés. E Deus começa, através de Jetro, dizer para Moisés quais eram as equipes, quais eram as qualidades, melhor dizendo, para Moisés montar a equipe dele, a equipe que iria lutar lado a lado, né? A equipe que iria estar lado a lado com Moisés diante dessa missão. E Deus fala para Moisés, através de Jetro, dizendo assim: olha Moisés, a equipe tem que ser uma equipe de homens capazes. Moisés, essa equipe tem que ser uma equipe, homens que temem a Deus. E Moisés, essa equipe tem que ser uma equipe que tenham pessoas na sua equipe, Moisés, dignas de confiança. Ou seja, querido, ei Moisés, tem que ter gente leal ao lado de você. Tem que ter homens leais, homens honestos, homens dignos de confiança. E querido, interessante que homens, que aqui a Bíblia fala, homens de confiança são homens leais. Para a grande missão que Deus havia dado a Moisés. Moisés precisaria de homens leais. Moisés precisaria de uma equipe leal. O que é lealdade, querido? O que é a palavra lealdade? A lealdade, você pode colocar aí no seu celular, abrir o aplicativo, o Google e colocar aí. Lealdade quer dizer fiel. Lealdade quer dizer verdadeiro. Lealdade, como o texto mesmo diz, homens dignos de confiança. Interessante, querido, que a lealdade é um fator fundamental, extremamente importante para uma igreja que quer crescer, avançar e alcançar os seus objetivos.
ter líderes leais ao nosso lado é um grande diferencial para que possamos caminhar em uma alta velocidade. Agora, querido, o contrário é verdadeiro. Se uma pessoa leal ajuda a equipe a caminhar em uma velocidade alta, os desleais fazem exatamente o contrário. O leal ajuda a equipe a andar, a caminhar, a voar em uma velocidade alta. Os desleais, eles fazem com que a obra de Deus caminhe a passos de tartaruga. Exatamente isso. O contrário é verdadeiro. Pessoas desleais, homens e mulheres desleais, elas impedem o avanço do reino de Deus. Pois os desleais não multiplicam, os desleais dividem. E a obra de Deus não é divisão, a obra de Deus é multiplicação. A lealdade é a base, é o alicerce de uma igreja que cresce e que avança. Por que a lealdade é importante? Cadê a projeção? Por que a lealdade é importante? Vamos lá, olha isso aqui. Por que a lealdade ela é muito importante? Número 1, a lealdade é importante porque faz com que as pessoas andem e falem a mesma linguagem. Exatamente isso. A lealdade é importante porque a lealdade faz com que as pessoas andem e falem a mesma linguagem. Pessoas leais, queridos, elas defendem a mesma linguagem e elas não se afastam da linguagem original. Exatamente isso. Pessoas leais, pessoas comprometidas com a missão de coração, elas defendem a mesma linguagem. Não há duplicidade de linguagem. Não, aqui é linguagem A, não, mas agora é linguagem B. Não, tem a linguagem C, não, mas agora vamos para a linguagem D. Não, é uma só linguagem. Interessante, querido, que no livro de Gênesis, no capítulo 11, verso de número 6, cadê a projeção em nome de Jesus? Livro de Gênesis, capítulo 11, verso de número 6, vamos lá, vamos comigo. Aqui nós encontramos a história do povo que vivia uma só linguagem. Era um povo leal. Porém, querido, era um povo que estava fazendo com uma motivação errada. Construía a Torre de Babel. Porém, querido, a lealdade desse povo, a lealdade, eles falavam uma só linguagem, chamou a atenção de Deus. Olha só, livro de Gênesis, capítulo 11, verso de número 6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Olha isso aqui, querido. Se isto é só o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Chamou a atenção de Deus a lealdade dessa equipe. Chamou a atenção de Deus, sabe, querido, o nível de lealdade, a linguagem desse povo era uma só linguagem. A mesma linguagem faz com que os projetos deem certo. Um projeto, querido, que dá errado é quando as pessoas lutam para fazer com que o seu pensamento e o seu ponto de vista prevaleça. Interessante isso daqui. Um projeto que dá errado é quando as pessoas lutam para fazer com que o seu pensamento, o seu ponto de vista prevaleça. Um projeto, querido, que existe deslealdade. Olha isso aqui, pensar diferente. Escuta isso aqui, pensar diferente antes do objetivo traçado, ou até que o mesmo não tenha ainda sido definido, é saudável. O projeto ainda não foi definido, o caminho ainda não foi definido. Então, querido, pensar diferente é saudável. O Simon pensa de uma forma, o Lucas pensa de outra forma, o Gabriel pensa de uma outra forma, né? A Alcídia pensa de uma outra forma, o Manuel. O projeto ainda não foi definido. Então, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma. É saudável isso. Agora, querido, quando o projeto foi definido, quando o projeto foi traçado, pensar diferente é deslealdade. Exatamente isso. Nós vivemos uma só linguagem aqui na Igreja da Família.
Por que a igreja da família, querido, preza pela linguagem original? Porque nós prezamos pela lealdade. Vivermos uma atmosfera leal. Pensar diferente antes do objetivo traçado é saudável. Agora, pensar diferente depois que o objetivo, já batemos o martelo. Qual é o caminho? É caminhar por esse caminho. Ok, mesma linguagem. Qual é o projeto? O projeto é esse projeto. Já foi batido o martelo, já foi definido. É esse caminho? É esse caminho. Isso é viver de uma forma leal. É uma só linguagem. Número 2, por que a lealdade é importante? Escute isso aqui. A lealdade faz o amor de Deus, que está no nosso meio, seja visto pelas pessoas. Querido, você não tem noção do que isso é poderoso. Por que a lealdade é importante? Porque faz o amor de Deus, que está no nosso meio, seja visto pelas pessoas. O amor de Deus atrai as pessoas, querido. Por que você aceitou a Jesus? Por causa do amor de Deus. A Bíblia fala que com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. É o amor de Jesus. A lealdade é importante porque torna o ambiente cheio de amor. Escute isso aqui. A lealdade é importante porque torna o ambiente cheio de amor, ao ponto de impressionar as pessoas que estão do lado de fora. Você pode ver um exemplo comigo essa manhã? Atos capítulo 2, verso 42. Olha aqui, querido, algo importante, algo interessante. Essa igreja que era uma igreja leal. Essa equipe era uma equipe leal. Era uma igreja que exalava o amor de Deus. Por que a igreja de Jerusalém era uma igreja que Deus abençoava, que Deus prosperava, uma igreja que Deus realizava grandes milagres? Porque era uma igreja leal. Era uma igreja verdadeira, era uma só linguagem. Tinha um amor de Deus presente naquela igreja. Olha o que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Perceba cada detalhe, querido, de lealdade dessa igreja. Todos se dedicavam de coração. Não era de boca para fora, era de coração. Botava o coração na ponta da chuteira. É para fazer? Vamos fazer de coração. Se é para cantar? Vamos cantar de coração. Se é para cuidar de vidas? Vamos cuidar com coração. Eles se dedicavam, querido, de coração ao ensino dos apóstolos. Eram leais aos apóstolos. Eram verdadeiros à liderança. Verso 43, vamos lá. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades. Olha aqui, querido, a lealdade desse povo. Olha aqui o amor de Deus na lealdade. Olha aqui, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir do pão com alegria e generosidade. Olha aqui, o verso 47. Sempre louvando a Deus. Pastor, onde é que está o segredo? Onde é que estava o segredo que me mostra que a lealdade chamava a atenção das pessoas lá fora? Que a lealdade era o próprio amor de Deus se manifestando através da lealdade. Está aqui, querido. Olha o que diz o verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. O povo de Deus de fora da igreja olhava para dentro da igreja e diz assim: que povo é esse? Que povo leal é esse? Que amor é esse que esse povo vive? Eu quero o Deus que esse povo serve. Eu quero esse Jesus que esse povo serve. Eu quero essa alegria que esse povo tem. Eu quero esse amor que esse povo vive. Eu quero essa lealdade que habita no meio do povo dessa igreja. Eu quero para a minha vida. Querido, por que a lealdade é importante? Porque a lealdade faz uma equipe ministerial ser forte e bem-sucedida. Olha o que diz, querido, no livro de Provérbios 25, 19. A lealdade gera força em uma equipe, a lealdade gera estabilidade nos projetos. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 25, verso 19.
Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado, ou caminhar com um pé aleijado. Olha o que Provérbios vai dizer sobre uma pessoa desleal, uma pessoa que é falsa, uma pessoa que é traíra. Confiar numa pessoa desleal. Cadê o texto, meu filho? Foi embora o texto? Olha só, confiar numa pessoa desleal em tempo de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado. Você já passou por essa experiência de ter que mastigar com o dente quebrado? Fala para mim se é boa a experiência. Você já torceu o pé? Você já andou com o pé torcido? Sabe como dói? Exatamente isso, querido. Caminhar como uma equipe onde há deslealdade é como mastigar algo com dente quebrado. Caminhar como uma equipe onde há deslealdade é caminhar com o pé torcido. Causa dor, causa chateação, sabe? Interessante isso aqui, olha só. A lealdade faz a equipe entrar em projetos grandes e desafiadores. Grandes projetos e grandes desafios. Com pessoas leais ao seu lado, você nunca se sente sozinho. Pelo contrário, você se sente encorajado. Posso ver aqui Davi vencendo grandes batalhas. Davi vencendo grandes desafios. Não era porque Davi se sentia o cara, não. Não é porque Davi se sentia autossuficiente. Muito pelo contrário. Davi sempre foi um guerreiro. Davi sempre foi um ótimo soldado. Mas Davi sempre dependia da misericórdia e da graça de Deus. Sabe o que fazia Davi ser um grande vencedor? A equipe leal que Davi tinha na sua retaguarda, meu irmão. Oh, meu Deus, sabe por quê? Eu me sinto uma pessoa feliz, uma pessoa encorajada aqui na Igreja da Família. Não é porque eu nunca me senti bom, eu nunca me senti pregador, eu nunca me senti, sabe, eu não sei pregar, eu estou aprendendo, eu sou um eterno aprendiz. Digo isso de coração, não é demagogia, eu digo isso de coração mesmo. Eu tento me aperfeiçoar, eu tento aprender coisas novas. Sabe, querido, sabe por que a Igreja da Família tem sido uma igreja poderosa, que cuida de vidas, que ganha almas para Jesus, que tem feito um trabalho social relevante nesta cidade? É por causa da equipe na minha retaguarda, líderes leais, discípulos leais, que falam a mesma linguagem, que vivem uma só visão. A falta de lealdade trava os projetos, porque gera medo e desconfiança na liderança. Olha aqui o dente quebrado aparecendo. Olha aqui o pé torcido aparecendo. Dente quebrado, o desleal. A lealdade é importante porque ela gera um ministério duradouro. Ministérios fortes ao longo da história foram ministérios formados por pessoas altamente leais. Quer um exemplo? Igreja Universal. Lembra quando o Bispo Macedo foi preso? Tem algumas coisas que nós discordamos, teologicamente falando, da Igreja Universal. Mas você lembra quando o Bispo Macedo foi preso? A grande tendência era o ministério acabar. A grande tendência era ver, sabe, uma dispersão no povo. Eu estou debaixo da cobertura desse cara, foi preso, estou fora. Por que a igreja não acabou, irmão? Muito pelo contrário, ela explodiu em crescimento. Ela explodiu em avanço, em projetos, ao ponto de uma rede de televisão hoje ser do dono da Universal. Por que eles cresceram? Homens leais. Homens leais. Você pode ver, do Bispo Macedo, meus amigos, minhas amigas, do Bispo Macedo, pastor sênior, ao pastorzinho lá do interior. Você vai falar com ele, meus amigos, minhas amigas. É a mesma coisa, é até o mesmo jeito. Por quê? Eles trabalham a lealdade do povo, a mesma linguagem. Aí acontece Gênesis 11:6. E nenhum projeto, nenhum obstáculo, nenhum desafio vai parar esse povo, porque é um povo leal. Querido, os estágios da deslealdade, quando chega numa pessoa, chega de uma forma sutil, sem a pessoa perceber.
E a Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai, para que você não venha ceder à tentação. Se eu e você não vigiar, meu irmão, a gente pode estar cedendo à tentação e nos tornar desleais, querido. Nós vamos falar agora sobre os estágios da deslealdade. Quais são os estágios que a deslealdade se manifesta na vida da pessoa? Até porque a deslealdade é um processo. Ou seja, ninguém se torna desleal do dia para a noite. Ninguém dorme leal e acorda desleal. É um processo. São estágios. A deslealdade, ela precisa ser combatida por cada um de nós. Quais são os estágios da deslealdade? Número 1, é quando começa a vir sobre a pessoa o espírito de independência. Exatamente isso. É quando começa a vir sobre uma pessoa o espírito da independência. Esse é o estado inicial da deslealdade. E é tão sutil que a pessoa não consegue reconhecer isso na sua vida. Ela não consegue reconhecer isso. A independência, ela faz o líder, o discípulo, a ovelha, começar a fazer coisas sem estar debaixo de uma direção que ele tem recebido. Exatamente. Há uma direção vindo de pessoas que Deus levantou para nos liderar. Ele dá a direção, nós recebemos a direção, mas a gente quer andar de forma independente. A gente quer dizer assim, não, eu quero andar do meu jeito. Não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. É o meu ponto de vista que prevalece. É como eu penso. É como eu acho que deve ser feito. Sabe o que é isso? Deslealdade. A independência, querido, ela faz com que nós venhamos andar de uma forma, sabe, sem prestar contas na nossa vida para ninguém. A gente começa a tomar decisão sem pedir conselhos. E no livro de Provérbios, capítulo 15, verso de 22, diz que na multidão de conselhos, nós achamos sabedoria. Interessante isso daqui, ó. Existem pessoas que são preciosas, que até querem liderar uma célula, querem fazer alguma coisa na casa de Deus, mas elas não querem ser discipuladas, elas não querem ser cuidadas. Para vir para o Tadel é uma dificuldade. Elas não demonstram ter compromisso algum com a igreja local. Mas essas pessoas querem liderar de forma independente. E não funciona, querido, no reino de Deus. Não funciona assim no reino de Deus. Ela não gosta de se submeter a ninguém. Não, quem é o meu pastor é Deus. Não, quem me aconselha é Deus. Não, olha só esse tipo de pensamento, querido. Meu Deus, como se vacinar contra esse espírito de independência? Prestando conta de tudo, mesmo que seja a mais. Falar sempre a mais. Pedir mais permissão no mais alto nível. O máximo de informação eu vou dar, porque com isso, eu e você estaremos nos protegendo, fechando todas as brechas contra o espírito de independência. Enquanto o filho pródigo era dependente do seu pai, era abençoado, era próspero, não faltava nada. Foi só ele pensar e agir com deslealdade. Não, sou independente agora, dá-me a minha herança, que eu vou viver a minha vida, não importa a tua instrução, não importa os teus conselhos, eu vou viver de forma independente. Quebrou a cara. Então, querido, em nome de Jesus, cuidado com esse estágio de independência. Preste conta da sua vida. É tão bom a gente prestar conta da nossa vida. É tão bom, querido, quando pessoas se preocupam comigo e com você. Quando eu tenho um pastor que se preocupa comigo. Quando eu tenho um discipulador que se preocupa comigo. Quando ele faz perguntas, sabe, sobre a minha vida. Não é? Quando o meu pastor sentar comigo e diz assim, pergunta: ô Wendel, como é que está teu casamento? Como é que está as finanças na tua casa? Como é que está as crianças? Como é que está a saúde? Como é que está a igreja da família? Como é que está as células? Como é que está os líderes? E eu, querido, presto conta da minha vida. Sabe por quê, querido? Aprende isso. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade.
sabe? Muitos líderes tremendos, muitos líderes talentosos, sabe, querido, não dão certo na sua vida ministerial porque optam por caminhar sozinho. Não, ninguém me supervisiona, ninguém me lidera, são independentes. Cuidado. Qual é o segundo estágio da deslealdade, pastor? O primeiro estágio é começar a querer viver a vida independente. O segundo estágio da deslealdade é o estágio da ofensa. Uma vez que uma pessoa foi contaminada pela deslealdade, o primeiro estágio foi a independência. O próximo estágio, ela abre brecha no seu coração e qualquer coisa que ofende aquela pessoa, ela já abre uma brecha para o nível maior da deslealdade. Escuta isso aqui. Um coração ofendido é a semente plantada para nascer a rebelião. Um coração ofendido é a semente plantada por Satanás para nascer a traição. Um coração ofendido é a semente plantada por Satanás para nascer a deslealdade. Um coração ofendido, ela sempre se coloca como vítima de tudo, quer a atenção de todo mundo, sabe? Com atitudes de vitimismo, quer a atenção de todo mundo. Poxa, fui ofendido aqui, né? Fulano me ofendeu. Poxa, aí coloca o status no WhatsApp, coloca no Facebook, coloca no Instagram, para expor o seu vitimismo, para todo mundo ter peninha dela, todo mundo ver se compadecer dela. Esse complexo de vitimismo, o coração está ofendido. Pessoas que se ofendem com o não do seu líder, querido. Olha só isso aqui. Quantas vezes, querido, quantas vezes o meu pai, a minha mãe, seu pai e a sua mãe, quando você queria um brinquedo, me dá, papai, e você diz não. Papai, eu quero dormir na casa do primo tal. Não vai. Papai, eu quero sair. Não pode sair. E da mesma forma, querido, você nunca deixou de amar o seu pai. Você nunca deixou de amar a sua mãe. Sabe, querido, quer testar o grau de humildade de uma pessoa? Contrarie ela. Enquanto você diz sim para tudo, tá todo mundo ali, né? Ai, meu líder para cá, minha líder para lá, meu pastorzinho para cá, minha pastorazinha para lá. É só você começar a dizer não e você vai ver se a pessoa vai continuar te amando, se a pessoa vai continuar, sabe, andando ao seu lado. O não, sabe? Já pensou se Deus dissesse sim para tudo, para todas as nossas orações? Você já pensou se Deus no céu dissesse sim para todos os nossos pedidos? E no dia que a gente pedir alguma coisa, Deus dissesse não, eu vou me desviar, eu vou adorar outro Deus, porque o meu Deus disse não para mim. Deus não quer criar filhos mimados. Sabe por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente continua amando a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Estar com o coração ofendido não é um sentimento, é uma decisão. Interessante isso aqui, querido, que uma pessoa com o coração ofendido é perigoso. Quando a gente lê no livro de João, no capítulo 20, no capítulo 12, a partir do verso 1, tem projeção? Tem projeção? Livro de João, no capítulo 12, verso de número 1, a gente vai ver Judas com o coração ofendido com o não de Jesus. Você já leu isso na sua Bíblia? João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Uau! Jesus ressuscitou Lázaro! Vamos celebrar! Vamos fazer festa! Jesus vai na nossa casa! Vamos preparar o jantar para Jesus! Marta servia. Lázaro estava à mesa. O homem que havia morrido há 4 dias estava lá na mesa com Jesus, sentado, comendo com ele. Olha só, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha o verso 4, olha o coração ofendido de um discípulo. Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres.
Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, como responsável pelo dinheiro dos discípulos. Muitas vezes roubava uma parte para si. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Jesus chega na casa de Marta e Maria, com Lázaro ressuscitado. Vamos fazer festa, vamos celebrar. Maria pegou o perfume mais caro. Ela começou a ungir os pés de Jesus. Começou, sabe, a perfumar os pés de Jesus, ao ponto de toda a casa exalar com o cheiro do perfume. O que aconteceu? Judas: eu não concordo com isso não. Eu não concordo, Jesus. Pegar esse perfume, era para ter vendido esse perfume, ao invés de ter feito isso. Você conhece pessoas assim? Eu não concordo. Vamos ganhar almas para Jesus. Eu não concordo. Vamos vender peixe na igreja para ajudar no lugar da igreja. Eu não concordo. Vamos fazer um movimento para arrecadarmos cestas básicas para ajudar os necessitados. Eu não concordo. Tem gente que não ajuda e ainda atrapalha aqueles que querem ajudar. Jesus fala para Judas. Olha o que Jesus fala para Judas. Jesus respondeu: Judas, no verso de número 7, deixa elas em paz. Deixa ela em paz, Judas. Se tu não quer me ajudar, Judas, não me atrapalhe. Deixa ela em paz. Vai cuidar da tua vida, Judas. Deixa Maria continuar ungindo meus pés. Deixa Marta fazer o que ela tem que fazer. Deixa Lázaro fazer o que ele tem que fazer. Era para você estar fazendo, Judas, e não quer fazer. E ainda reclama daqueles que estão fazendo. É o desleal. É o discípulo desleal. É o discípulo com o coração ofendido. Interessante isso aqui, querido. Esse estágio é perigoso. É o estágio da ofensa. Que Deus guarde o coração. Eu sempre digo para a minha liderança: queridos, temos que orar para Deus guardar o nosso coração. Sabe? Teve uma vez que a gente sempre faz encontro com Deus aqui na igreja. E o nosso maior desejo era fazermos um encontro com Deus com a liderança da igreja. E eu cheguei com o meu pastor e disse: meu pastor, o senhor nos permite? Eu não fui informar, porque tem gente que vai falar com o pastor já para informar e não para pedir conselho. Eu cheguei com o meu pastor e perguntei: meu pastor, o senhor permite nós fazermos um encontro pela nossa igreja? E ele disse: não. Não. Se eu tivesse o coração ofendido, eu dizia: tá bom, pastor, amém. Fechava a porta. Que pastorzinho mais sem vergonha. A gente quer fazer o encontro pela igreja da família, ele não deixou. Se fosse um coração: eu vou trocar de pastor, esse pastor não presta, vou para um outro pastor. Olha só. Ele disse: não. Eu disse: ô meu pastor, amém. Porque o senhor sabe que nós ainda não estamos preparados para fazer o encontro pela nossa igreja. Obrigado, meu pastor. Porque se eu insistisse, com certeza esse encontro não sairia com a qualidade que nós iríamos desejar que esse encontro pudesse ser realizado. E aí eu fui pela segunda vez com ele. Passou o seu tempo e falou assim: pastor, podemos fazer? Ele disse: não. Amém, meu pastor. Amém, amém. E aí depois eu voltei com ele: pastor, podemos fazer? Ele disse: agora pode. Agora está liberado. Gente, é lindo, é gostoso a gente não ter o coração ofendido contra ninguém, contra a liderança, contra nossos pastores, contra os nossos líderes. Ter o coração, sabe, um coração curado e sarado em nome de Jesus. Mas o terceiro estágio da deslealdade vem aí. É o estágio da passividade. Depois das pessoas se sentirem ofendidas, elas começam a se tornar passivas. Antigamente eram pessoas que defendiam a visão da igreja. Antigamente eram pessoas que defendiam a liderança. Antigamente eram pessoas que defendiam seus pastores. Antigamente eram pessoas que defendiam os projetos da igreja. Mas porque foram ofendidas, aí elas se tornaram agora passivas. Já ouviu aquela seguinte expressão: eu não falo mais nada nessa igreja.
pode o pau estar comendo, pode o pau estar quebrando. Eu não falo mais nada nessa igreja. Para mim, tanto faz como tanto fez. Diante de uma tarefa, ela diz assim: se fizer, vamos lá, querido, vamos lá, poxa, você pode fazer isso, você é talentoso, Deus te capacitou, vamos lá, usa o seu dom. Não, por mim, se fizer de qualquer jeito, tá bom. Para mim, tanto faz como tanto fez. Ela se torna passiva, querido. Uma pessoa passiva, ela vai desanimando, até chegar ao ponto de não querer mais se envolver com mais nada. Antes estava encorajada, antes estava motivada, antes estava com fé, antes era vibrante. Foi só o terceiro estágio aparecer, que é o estágio da passividade. Foi ofendida, agora é passiva. Não, por mim tanto faz como tanto fez. Não, para mim, sabe, não importa, né? Então, querido, nesse estágio da passividade, essa pessoa que é desleal, ela vai se distanciando de tudo. Ela vai se distanciando do convívio da igreja, da comunhão entre os irmãos, até se distanciar da igreja local. Aí pronto. Aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. Ela se torna uma presa, sabe, muito bem fácil para o inimigo. Aí vem o quarto estágio, vamos dar uma acelerada, que é o estágio da crítica. Percebe que o caldo vai engrossando. Percebe que a corda, ela vai apertando. O estágio vai se tornando cada vez mais grave. O estágio da deslealdade vai cada vez mais aumentando. Agora vem o estágio da crítica. O desleal, quando ele está no estágio da crítica, ele só enxerga os erros. Só enxerga os erros. Só se reúne para falar dos erros da liderança. Só se reúne para falar dos erros dos pastores. Numa deslealdade sem tamanho. Quando a gente olha isso, querido, a gente pode comparar com Absalão. Os desleais, com a síndrome de Absalão. Absalão começa, sabe, explicitamente a ser desleal com seu pai Davi, começa a criticar Davi. Todos nós sabemos a história que Absalão estava na porta da cidade para entrar lá no reinado de Davi. E aí o que Absalão, filho de Davi, pensou? Não, eu quero agora desonrar o meu pai. Agora eu vou ser desleal com meu pai. Todas as pessoas que entrarem na cidade para falar com meu pai, eu vou agora falar com elas. E as pessoas chegavam para falar com Davi, e Absalão fica na porta da cidade e diziam para elas: não, vocês não precisam mais lá com meu pai Davi, não. O meu pai Davi está muito ocupado. Sabe como é que é, né? Davi agora tem muitos afazeres, tem muitas guerras para guerrear. Davi agora não vai ter tempo. Você é tão pequeno, você é tão pequenininha. Entrou um dia desse na igreja. O pastor não vai ter tempo para falar com você, não. Sabe como é que é, né? O pastor anda agora só com os empresários. E você, pobre coitada, você não tem nada. Mas olha, essa atitude errônea do pastor, sabe? Cola em mim, que agora eu sou Absalão na tua vida. Eu agora vou, sabe, te dar os melhores conselhos. Eu agora vou te dar o melhor direcionamento. Sabe o que é isso? Absalão, deslealdade. Que isso, gente? O desleal aproveita as falhas do seu líder para o criticar. Gente que fica sugando a falha do líder. Gente que fica sugando falha do pastor, procurando falha na liderança, procurando falha na pastora. Absalão tinha que cobrir as falhas do seu pai. Problema de Davi era o tempo, mas Absalão poderia muito bem: vem cá, você quer falar com meu pai Davi? Vamos aqui, vamos. Eu vou ser um facilitador. Eu vou facilitar o meio de campo, até você ir lá falar com Davi, até você ir lá falar com meu pai. Mas Absalão foi desleal. Absalão começou a criticar o seu pai. Gente que usa a oração, já viu isso? Os espirituais, os super-homens, as mulheres maravilhas, né? Gente que usa a oração e se une com outra pessoa só para orar. Gente, é o seguinte, olha, eu senti de Deus de orar pelo meu líder, porque o meu líder, ele
está falhando nessa área. Aí expõe a vida do líder, aí expõe, sabe, as falhas do líder, usa a espiritualidade, a oração, só para expor as falhas, só para criticar. Querido, isso aqui é muito interessante, temos que tomar muito cuidado, nunca devemos abrir a nossa boca para criticar, principalmente aqueles que são cobertura sobre a nossa vida, aqueles que fazem cobertura, aqueles que Deus levantou para cuidar da nossa vida, sabe? Eu nunca, querido, eu sempre falo aqui na igreja, por que Deus tem me abençoado? Por que Deus tem me prosperado? Por que Deus tem me honrado? Porque eu nunca abro a minha boca para falar mal de pastor, nunca. Na minha casa ninguém fala mal de pastor, na minha casa, ninguém, e em qualquer lugar. Sabe por quê, querido? O que tem de filhos de crente, que não querem mais pisar numa igreja, porque ouviram a vida toda o pai e a mãe, no café, no almoço, na janta, falarem mal de pastor, falarem mal de igreja. O filho pensa, poxa, se o pastor da minha mãe e do meu pai é assim, eu nunca vou querer ser pastoreado. Se a igreja da minha mãe, se a igreja do meu pai é assim, eu nunca vou pisar naquela igreja. Eu quero é pro mundão, eu quero é pro forró, eu quero é pra prostituição, eu quero é pra balada. Aí depois, o pai e a mãe que critica pastor e o líder, vem com toda, ai pastor, ora pelo meu filho, ai minha pastora, ora pela minha filha. E Deus está vendo, olha só, querido. Então, querido, em nome de Jesus, nunca abra a sua boca para criticar. Se for uma crítica construtiva, tenha acesso ao seu pastor, fale com ele, vá até ele, vá até sua pastora, vá até o seu líder, fale, mas de uma forma amorosa. Não fala com uma forma, olha, é o seguinte, porque eu tenho aqui uma crítica e tal. Não, tem que ser de uma forma amorosa, sabe, com toda educabilidade, sabe, em nome de Jesus, Deus vai abençoar, sabe, aquelas pessoas que entendem esse posicionamento. Aí vem o quinto estágio, depois que a pessoa critica, vem o quinto estágio, que é o estágio político, e esse estágio é mais perigoso do que o outro, do que o anterior. O estágio político, se o anterior é o estágio crítico da deslealdade, o quinto estágio é o estágio político. É quando o crítico, ele começa a fazer uma política para envolver outras pessoas na sua crítica. É o político. Eu estou com esse meu pensamento, essa minha insatisfação. O que eu vou fazer? Eu vou me unir a outras pessoas. Eu vou mandar um WhatsApp. Eu vou começar, sabe, a envolver outras pessoas na minha insatisfação. É o político. É interessante que os insatisfeitos sempre atraem mais insatisfeitos. Olha isso aqui. Os insatisfeitos sempre atraem mais insatisfeitos. E sempre querem arrumar o maior número de adeptos possíveis para as suas insatisfações. Quanto mais adeptos, melhor para o insatisfeito. Quanto mais pessoas aderirem, sabe, ao encanto daquele desleal, mais ele fica, sabe, eu estou conseguindo, eu estou crescendo, sabe. A pessoa começa a querer ganhar adeptos para defender a sua opinião, que é contrária a um projeto que já foi pré-definido. Não, eu estou insatisfeito. Não, eu não concordo. Aí ele pega e se junta com Paulinho. Ei, Paulinho, o Paulinho está de bem com a vida, o Paulinho está animado, o Paulinho quer fazer a obra de Deus, o Paulinho está com o coração cheio de fé, está queimando, quer ganhar vidas, quer abrir uma célula, está animado, chega cedo na igreja, ele ajuda todo mundo, é um cara lindo, é um cara especial. Mas o insatisfeito, sabe, o político, né? Ele chega com o Paulinho, ei, Paulinho, é o seguinte, está vendo isso aqui na igreja? Está vendo isso aqui no grupo de louvor? Está vendo? Está vendo isso aqui no pastor? Está vendo isso aqui na pastora? E rapaz, isso aqui não é de Deus não, sabe? Isso aqui não é de Deus não. Sabe como é que é? Lá onde a gente estava, aquilo é que era coisa boa. Isso aqui não é de Deus não, cara. Aí o Paulinho começa, rapaz, não é que faz sentido. Eu não estava vendo esse lado. Aí,
conseguiu o Paulinho. Agora vamos lá, onde? No Joãozinho. Aí vai o primeiro encapetado, conseguiu encapetar o outro, aí vai lá com o terceiro, com o Joãozinho. Joãozinho está animado, aceitou Jesus ontem, está cheio de Deus, eu quero é Deus. E tal. Aí, Joãozinho, oi! Ei, tu não está vendo a última não? Ih, rapaz, o líder fez isso. Ih, olha isso aqui na igreja, isso aqui. Aí contamina o Joãozinho. Aí quanto mais adeptos ele conseguir atrair, ele fica mais feliz, sabe? O Absalão, que a gente falou, ele fez política na porta da cidade, tentando envolver o coração das pessoas, para tentar conquistar o coração das pessoas para si. Não vai lá com o pastor Davi, não. Fica aqui comigo mesmo. Não, mas eu quero ir lá com o pastor, eu quero estar perto do pastor, eu quero receber, sabe, os ensinamentos, os conselhos e tal. Não vai, não precisa ir lá com ele. Fica aqui comigo mesmo, rapaz. Eu te discipulo, eu cuido de ti, eu agora vou te orientar. E quanto mais pessoas ele conseguir, é o Absalão desleal. Olha isso aqui, os políticos sempre usam estratégias para poder atrair o maior número de pessoas. O desleal nesse estágio político vai pegar pesado para poder tentar atrair seguidores para si. Sabe como geralmente o desleal no estágio político faz para lançar o seu encanto, para atrair as pessoas? Lançando perguntas do tipo, olha isso aqui, querido. Ele se junta e chega perto de uma pessoa e diz: você por acaso não acha que o pastor exagerou naquele dia, naquela palavra? Você não acha que o pastor não pensou em dar esse ensino? Não é heresia, não é danoso isso aqui que ele falou? Começa, sabe, a querer envolver pessoas com perguntas, para gerar, sabe, dúvida, para gerar incerteza no coração dos seus adeptos. Olha isso aqui. A outra pergunta, olha isso aqui. Você não acha que essa direção que o pastor deu não deveria ser de uma outra forma? O desleal, ele não quer ficar sozinho, ele quer juntar o maior número de pessoas. Você conhece gente assim? Você conhece? Você talvez, quem sabe, agora na sua mente possa vir pessoas aí, lembrando, rapaz, não é que fulano tem essa atitude mesmo? Não é que fulano está nesse estágio político, manda mensagem para todo mundo, manda WhatsApp, sabe, está insatisfeito, começa a criticar, agora é o estágio da política, quer envolver, muitas das vezes, vem comer um tambaqui aqui em casa, vem tomar uma caldeirada aqui em casa, vem comer um quicão aqui em casa, sabe, prepara o terreno, prepara o meio de campo, aí quando as pessoas chegam, na primeira oportunidade ele entra no assunto. Rapaz, o que o pastor está fazendo? Ele não podia fazer de uma outra forma? Aí ele começa a lançar o veneno, sabe? Para contaminar o maior número de pessoas. Querido, isso aqui é interessante. Ou você está no barco com a sua liderança, ou você está fora, irmão. Não tem meio termo. Vamos parar com esse negócio de cochear em dois pensamentos. Ou você abraça os projetos da igreja, da qual Deus plantou você para frutificar, ou então, meu querido, fecha a sua boquinha e não atrapalha aquele que ama a igreja local e que ama a sua liderança, meu irmão. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Não seja, sabe, um Judas, sabe? A Maria estava lá toda animada. Eu quero adorar a Deus. Eu quero me lançar diante do Senhor. Eu quero ungir os pés de Jesus. Mas Judas dizendo, essa atitude está errada, eu não concordo. Era melhor ter feito dessa forma. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, tome bastante cuidado com esse estágio, meu irmão, que é o estágio de fazer política. Tome muito cuidado, porque toda semeadura tem a sua colheita, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tome muito cuidado. Aí vem o outro estágio, que é o estágio do engano. Aquele que começa a viver a deslealdade, ele sempre se rebela, e ele é sempre enganado pelo diabo. Sempre. Ele é sempre enganado pelo diabo. Aquele que é desleal, ele virou... Aquele que é desleal, ele já virou rebelde, e por ser rebelde, ele se engana com muitas coisas.
O desleal começa a se enganar, achando que ele é o certo e que todo mundo está errado. Interessante, querido, às vezes eu fico olhando algumas pessoas que saem de uma outra denominação com problema com o pastor anterior, com problema com a liderança da igreja da qual ele fazia parte. E aí ele vem, né? Pois é, pastor, gostei da igreja da família, poxa, gostei do louvor, gostei da sua palavra, gostei daqui, gostei dos irmãos, gostei de tudo, gostei da forma como a igreja da família trabalha. Pois é, pastor, que lá na outra igreja o pastor fez isso, lá na outra igreja o pastor era assado, lá na outra igreja a liderança era assim, lá na outra igreja, sabe? Interessante que todo mundo errava, ele é o único que acertava. Todo mundo era, sabe, errou todo mundo, mas só ele que era o certo. Sabe, querido, nós temos que tomar muito cuidado com pessoas, sabe, que são mal resolvidas. A gente recebe todas as pessoas aqui. A igreja da família, aqui tem lugar para você. Agora, quando nós detectamos esse tipo de situação, a nossa orientação é: vai lá, volte com seu antigo pastor, resolva todas as pendências, não deixa nenhuma brecha aberta, peça perdão. Se você acha que foi ele que errou, se humilhe, peça perdão você, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Aquele que se humilha, Deus vai prosperar. Não adianta viver com orgulho, não adianta viver, sabe, não vou pedir perdão, não. Discípulo de Jesus, que vive o evangelho, se humilha pedindo perdão. Vai lá, volta, pede perdão do seu antigo pastor, pede perdão de todas as pessoas que porventura tenha ficado alguma rixa, alguma coisa aberta. E aí sim, venha na paz. E aí Deus vai te prosperar, aí Deus vai te abençoar. Sabe, querido, interessante que esse engano, essa tática, essa artimanha, todo esse engano vem daquele que a Bíblia chama de pai da mentira, que é o diabo. O nosso dever como líder é treinar e motivar nossos discípulos a crescerem, a serem sempre melhores do que nós. Sempre, sempre, sempre. Porque pessoas nesse estágio, querido, o estágio do engano, são pessoas que começam a se achar mais inteligentes, mais capazes, se acham maiores que os seus líderes. Não, porque é o seguinte, é porque eu tenho PhD em medicina, não porque eu estudei em Harvard, não porque eu estudei em Massachusetts, eu estudei na faculdade de Berkeley. E ninguém tem capacidade para me discipular, ninguém tem capacidade para cuidar da minha vida. Ah, meu irmão, sabe, querido, é o desleal, aquele que se acha, sabe, não tem humildade no coração. O nosso dever como líder, é treinar e motivar nossos discípulos a crescerem, a serem melhores do que nós. Nós não temos dificuldade nenhuma, querido, nenhuma. João 14:12 diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores fará. Sabe, querido, o meu desejo é que os meus discípulos, sabe, que os meus discípulos alcancem níveis de conquistas maiores do que eu já tenho conquistado. É para isso que eu cuido deles, é para isso que eu discipulo eles, é para isso que eu treino eles. Eu sempre digo para a Letícia, minha filha, 17 anos na faculdade de psicologia: minha filha, se prepare, porque eu vou investir em você, eu vou lhe capacitar para você ser uma psicóloga, não mais uma psicóloga, mas ser uma psicóloga de excelência. Se prepare, minha filha, porque você vai viajar o mundo, você vai escrever livros, você vai ser uma psicóloga do reino, você vai ser uma psicóloga para servir o reino, você vai ser uma psicóloga de excelência. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, papai e mamãe que me ouve, que os nossos filhos, eles serão poderosos nessa terra, e os teus filhos farão coisas maiores do que você já fez, em nome de Jesus. Você recebe isso na sua casa, querido? Agora olha só, nunca o discípulo pode desejar no seu coração, com uma motivação errada, em querer ser maior do que aquele que o enviou. Nunca. Não, eu estou aqui, mas eu quero ser maior que meu líder.
Eu estou aqui, mas eu quero ser maior que o meu pastor. Eu estou aqui, mas eu quero status. Eu quero ser mais. Isso é deslealdade. Isso é deslealdade. É o estágio do engano. Então, querido, o 6º estágio da deslealdade é esse aqui, ó. É o estágio do engano, onde a pessoa é facilmente enganada pelo pai da mentira, que é o diabo. Aí vem o próximo estágio. Você está comigo aí ainda? Você está comigo? Nós já estamos caminhando para o final. O 7º estágio é o estágio da rebelião escancarada. Nesse estágio, querido, o desleal, ele chega a um ponto de demonstrar a sua deslealdade escancaradamente. Essa pessoa que é desleal, ela deixa claro para todos que ela é contra a sua liderança, que ela é contra a visão da sua liderança, que ela é contra o seu pastor, que ela é contra a sua pastora, que ela é contra a sua liderança e que ela vai lutar com todas as forças contra a sua igreja e contra os seus pastores. Ela já declarou, ela sabe, é o estágio da rebelião escancarada. Querido, essa pessoa, ela fala mal, escancaradamente, ela não tem nenhum pouco de pudor. O temor ela perdeu há muito tempo, agora ela perde mesmo a educação. Ela começa a ser desleal, sabe, escancaradamente. Ela começa a escancarar a sua deslealdade para todo mundo. Aquele pastor é assim. Aquela pastora é assim. Aquele líder é assim, aquele líder é assado. Já está no 7º estágio. Percebe, querido, que o caldo vai engrossando, sabe? Que as coisas vão piorando. E ela não percebe que ela está indo para o buraco, meu irmão. Aí, querido, chegamos no final, no último estágio, que é o estágio da morte. Exatamente isso. O 8º estágio de uma pessoa desleal é o estágio da morte. É o fim de todo desleal e rebelde. O fim de todo desleal e rebelde sempre é o mesmo. É o mesmo. É a morte. Morte física, morte espiritual e morte ministerial, querido. Morte física, morte espiritual e morte ministerial. Querido, Deus não suporta a deslealdade. Eu vou repetir mais uma vez. Deus não suporta a deslealdade. Deus não suporta a rebeldia e a rebelião, querido. Deus não suporta esse tipo de situação. Deus não suporta a deslealdade. Olha isso aqui, enquanto a lealdade lembra Jesus em relação a Deus, a deslealdade faz Deus lembrar do diabo, querido. Olha isso aqui, que isso possa gerar temor no meu e no teu coração, querido. Enquanto a lealdade lembra Jesus em relação a Deus, a deslealdade faz Deus lembrar do diabo, meu irmão. Lúcifer traiu a confiança de Deus. Lúcifer foi desleal com Deus. Lúcifer conseguiu ser aquele crítico, conseguiu ser, sabe, todos os estágios Lúcifer viveu. Lúcifer também, querido, ele foi político, conseguiu convencer a 1/3 parte dos anjos. Não, olha só, não é como Deus está falando, é assim. Não, olha só, Deus deu essa direção. Não, vem assado. Não, vem, peraí. Deus te deu 2 asas, eu vou te dar 4 asas. Vem comigo. Não, é dessa forma. O diabo, querido Lúcifer, ele traiu a confiança de Deus. Sabe, querido, Jetro fala para Moisés, no verso 21, Moisés, escolha homens leais para andar ao seu lado.
Escolha homens dignos de confiança, Moisés. Não coloca qualquer gente. Não dá um cargo estratégico para qualquer pessoa. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Todos são bem-vindos, todos são acolhidos, sabe, queridos? Todos, aqui tem lugar para todo mundo. Agora, a gente adota aqui um critério. Antes de nós dar, sabe, alguma coisa para alguma pessoa fazer, o que quer que seja, a gente trata o caráter, a gente trata a pessoa, se a pessoa ela é ensinável, se a pessoa ela é tratável, se a pessoa, como é que ela reage diante de uma, sabe, de um pedido, sabe, quando a gente diz não para essa pessoa, como é que ela vai agir, se ela vai aceitar, ou se ela vai sair falando mal, sabe, querido? Com o tempo a gente vai com as eu ia usar um termo aqui, com as experiências, a gente vai aprendendo no decorrer da nossa trajetória. Eu queria chamar aqui o Ministério IDF Music para a gente cantar ao Senhor nessa manhã. Sabe, querido, o estágio da morte. Morte espiritual, morte ministerial e morte física. Não existe outro caminho para o desleal, o rebelde. É a morte. E quando a gente fala de morte espiritual, a gente lembra de Lúcifer. Por ter sido desleal com Deus, foi decretada a morte espiritual de Lúcifer. Não teve perdão para Lúcifer. Foi decretada a morte espiritual de Lúcifer. Morte ministerial, Absalão, filho de Davi, um dos que iria assumir o trono de Davi, meu irmão. O reinado era o seu ministério, mas Absalão morreu. Morte ministerial. Na verdade, antes de Absalão morrer, de morte física, ele perdeu o reino, porque ele iria ser o próximo, um dos que iriam assumir o trono. Sabe, pessoas talentosas, pessoas, sabe, que têm dons fantásticos, mas elas agem com deslealdade, elas agem de uma forma, sabe, traiçoeira, é desleal com o pastor, é desleal com o líder, e ela começa a agir com deslealdade, e ela não dá certo em lugar nenhum. Muitas das vezes ela fica, sabe, vai para um canto, e aí ela é morte ministerial. E querido, Deus não prospera, Deus não abençoa, sabe, quem é desleal. Morte ministerial como Absalão teve. E em terceiro foi a morte física. Judas Iscariotes. Judas andou com Jesus. Era o tesoureiro da equipe de Jesus. E Judas foi desleal com Jesus. Judas traiu o maior líder da história, o maior pastor da história, o maior discipulador da história, que foi Jesus. Vendeu o mestre, foi desleal e Judas morreu. Na nossa caminhada a gente tem algumas histórias. Por questões de ética a gente prefere não mencionar. Pessoas que foram desleais e que tiveram morte espiritual, morte ministerial, e que Deus guarde todos da morte física. Pastor, qual é a vacina para a deslealdade, pastor? A gente está nesse período de pandemia e a gente sabe que estudiosos de outras nações, até mesmo aqui no Brasil, até mesmo aqui em Manaus, sobre a cloroquina para combater o coronavírus. Sabe, muitas pessoas têm sido curadas por causa da cloroquina. Existe também uma cloroquina para curar, para nos prevenir de todo espírito de deslealdade. Sabe qual é, querido? É esse aqui, ó. Discipulado transparente. Discipulado transparente. É você chegar com seu líder e ser transparente com ele. É você ser sincero com seu pastor.
É você ser sincero com a sua pastora. É você ser autêntico. É você ser verdadeiro. É você caminhar lado a lado com o seu pastor. É você caminhar lado a lado com a sua liderança. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te persuadir. Não deixa o diabo te influenciar. Não deixa pessoas desleais influenciar você, campeão. Em nome de Jesus. Não ande com qualquer pessoa. Nem todo mundo é digno de estar caminhando ao seu lado. Porque você, querido, olha bem para mim. Deus tem promessas na sua vida. Deus tem promessas que vai te usar poderosamente. Você não tem noção, querido líder, querido discípulo, da quantidade de pessoas que Jesus vai tocar através de você. De pessoas que você vai levantar do chão. De pessoas que estarão com um pé no inferno. E através da tua vida, Deus vai livrar essas pessoas do inferno. Deus quer usar você. Deus quer usar tuas mãos. Deus quer usar a tua vida. E que é o mais importante, Deus quer usar o teu coração. Sabe, querido, a Bíblia diz que Ananias e Safira eram líderes da igreja primitiva. E por serem líderes, a Bíblia menciona o nome deles. E eles foram desleais com um pastor chamado Pedro. Pedro olha para Ananias e diz assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? A minha oração, querido, nessa manhã, é para que Deus guarde o nosso coração. É que Deus venha colocar anjos na porta do nosso coração. Não receba um desleal na sua casa. Não dê carona para um desleal. Tome muito cuidado, meu irmão. Cuidado com as suas conexões. Deus sempre tem falado isso com a gente. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas não têm dado ouvidos. E Deus está falando, Deus está ministrando. E Deus está dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E pessoas não têm dado ouvidos. E têm feito conexões com desleais, com rebeldes. Com pessoas que se levantaram contra pastores por aí, contra líderes por aí. Meu irmão, você tem que ter uma conexão saudável. Você tem que ter uma conexão, sabe, que vai fazer com que você ame mais a Jesus, ame mais a igreja local, ame mais a sua liderança, ame mais os seus pastores, meu irmão. Eu não ando com rebelde. Eu não ando com quem se levanta contra a autoridade espiritual. Eu não ando. E digo isso lá em casa: é proibido alguém ter conexão com rebelde. Porque Deus, Ele é Deus de conexões. Uma conexão saudável nos leva para níveis maiores de conquistas. Queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos cantar uma canção para que o Senhor venha nos dar um coração igual ao coração de Jesus. É o que eu e todos nós precisamos. Um coração igual ao coração de Jesus. Sabe, querido, que essa canção seja a tua oração essa manhã. Porque quando fala de lealdade, lembra de Jesus sendo leal a Deus. Porque eu e você temos que ter um coração igual ao coração de Jesus. Porque quando as pessoas lá fora olharem para mim, olharem para você, elas lembrarão Jesus. Oh, aleluia. Elas lembrarão Jesus. Elas lembrarão Jesus. Ei, líder de célula, as pessoas quando olharem para você, elas vão olhar para você e vão lembrar Jesus. Oh, querido, em nome de Jesus. Ei, querido discípulo, quando as pessoas olharem para você, elas vão lembrar de Jesus. Porque você é um homem leal, você é uma mulher leal. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, vamos cantar essa canção essa manhã. Oh, oh, aleluia. Mais um desejo.
Diga essa manhã para Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, nessa hora nós ministramos a unção de Deus no teu coração, querido. Nós ministramos a unção de Deus. Não para o louvor não, não para o louvar não. Nós ministramos a unção de Deus no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, querido. Você é um homem leal, você é uma mulher leal. Que o Senhor coloque anjos na porta do seu coração, guardando você de todo espírito de deslealdade, todo espírito de rebeldia, de rebelião. Você é um com o seu pastor, você é um com a sua liderança, você é um com Deus. Aleluia! Aleluia! Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me! Pai, em nome de Jesus, a nossa oração essa manhã é que o Senhor guarde o nosso coração. Tua palavra diz, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos céus e na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Todos os dias nós somos tentados, mas viver a lealdade é uma decisão. Eu quero ter uma vida leal, primeiramente ao meu Deus, segundo a minha liderança, os meus pastores, aqueles que Deus colocou para cuidar da minha vida, aqueles que oram, aqueles que intercedem pela minha vida. Pai, nós abençoamos a nossa liderança, nós abençoamos nossos pastores, em nome de Jesus. Cobre nossos pastores com teu sangue, livra, prospera, sustenta. Que jamais, Senhor, nós venhamos agir como Absalão, que jamais nós venhamos agir, Senhor, como Lúcifer, que jamais nós venhamos agir como Judas, que tiveram, Senhor, consequências desastrosas, morte física, espiritual e ministerial. Queremos viver a vida de Jesus, queremos, Senhor, ser leais, lealdade é o nosso estilo de vida. Cobre a igreja da família com teu sangue, Jesus. Cobre cada líder da igreja da família com teu sangue. Guarda o coração, guarda a mente. Livra cada ovelhinha da igreja da família do lobo destruidor, do desleal,
daquela que se tornou desleal. Guarda os teus filhos, ó Deus. Guarda a tua casa, guarda cada pessoa preciosa. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, que essa mensagem possa ter falado ao teu coração. Que essa mensagem possa ter gerado temor no seu coração. Que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida, como me abençoou, como me edificou e como gerou temor no meu coração também. Em nome de Jesus, nós queremos declarar na sua vida um ministério frutífero. Um ministério que não vai gerar morte, vai gerar vida. Vai gerar bênção a todas as pessoas que estiverem à sua volta. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Quero aqui mais uma vez mandar um beijo muito especial para toda a igreja da família, todos os líderes, todos os discípulos, discipuladores, todos da igreja da família. Dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, que em breve nós estaremos juntos aqui com a casa cheia, lotada, entupida, para adorarmos o Rei da Glória. Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado, um almoço abençoado. E às 17 horas, eu tenho uma palavra que vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua vida. Reúna toda a família, grave na sua agenda, 17 horas, culto de celebração no YouTube. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, até a volta de Jesus. Beijo no teu coração, querido. Deus te abençoe. Amém.